Você chegar cheio de sonhos, acreditando que as pessoas também iriam sonhar os seus sonhos, né? Que sonhos são esses? De melhorar a vida das pessoas. Basicamente isso, né? Então, quando a gente vê ali um secretário, não, porque não gosta de você, né? Tentar prevaricar de todas as formas uma ação sua, quando você vê alguém que detém uma máquina na mão, alguma coisa, fazer um trabalho 4 anos contra você na sua região, isso gera realmente uma decepção. E quando vem de cima, né, de um líder que a gente, como você citou, nós ajudamos, você participou. Eu contrariei uma diretriz partidária na época. Eles tinham me dado a ordem para não seguir, né? O atual prefeito, na época, ele vinha de uma eleição suplementar e vinha tentando uma outra eleição. E a orientação que eu tive que não seguisse, porque tinha entrado na chapa naquela época, tinha acabado de entrar no momento da convenção, a vice que vinha de um partido. A gente não vai citar partidos aqui, são meus amigos, são pessoas, nossas amigas, mas eu estou falando de parte, falando de coisa partidária. E percebe, na época, até que ela vivendo aquela briga interna de direitos que ele quer algum dia. E aí a gente foi orientado a não participar, a sair mesmo do apoio, não só não participar da coligação, mas não participar de forma nenhuma da campanha. Foi até no QIEP, se não me engano, foi no QIEP esse lançamento da candidatura do ex-prefeito Enoque, e a gente seguiu. Então, assim, a gente brigou com muita gente, a gente lutou, tal. Lá na frente a gente sofreu uma decepção, mas não vamos falar disso aqui. Nesse momento, vida que segue, o ex-prefeito está seguindo aí a vida dele, e a gente está seguindo a nossa, né, caminhando, e é isso. Mas, Van, se você me permite, eu disse a vocês que a gente, nesse bate-papo, ao seu convidado, disse, Van, a gente vai falar de política, né, política municipal, Isso. como é que estão as coisas, e aí a gente rolou um bate-papo, Rafael, rapaz, a situação do município, então isso é um momento importante para a gente poder falar acerca disso. E a gente começa o mandato, né, do prefeito Jairo. Nós começamos o mandato com aquela polêmica do INSS. Você lembra do repasse do INSS dos servidores? Isso, não repasse, na verdade. Exato, né? Não repasse. E aí gerou aquela polêmica toda nas redes sociais, o pessoal fazendo vídeos. E aí o que acontece, rapaz? Na verdade, aí eu comecei a observar mais como seria a postura. E aí eu fui pesquisar e me surpreendi, rapaz. Eu até peço perdão ao pessoal que acompanhou o nosso mandato, porque a gente olhava e parecia de forma superficial, olhando ali, que estava tudo certo. Tudo certinho. Só que depois a gente foi descobrir, a gente foi ver que realmente também o ex-gestor, ele também tinha feito a prática do não repasse do INSS de grande parte dos servidores. E aí, o que a gente acaba entendendo? O atual prefeito também seguiu, não sei se agora está repassando de alguns, e as pessoas começam a procurar a gente dizendo assim, toda vez que a gente vai procurar se aposentar, o nosso direito, chega a idade, o nosso tempo de serviço, a orientação do INSS é procurar a prefeitura para que eles façam um acordo e repasse o INSS para que eles possam dar entrada na aposentadoria, né, que é um benefício. E aí eu fui olhando e disse, rapaz, como é que pode? Porque, na verdade, você não repassar o INSS do servidor, isso é apropriação indébita. Apropriação indébita, e eles sabem, é um esteio jurídico, e que pode também ser enquadrado como peculato, que é o fato de você... apropriação indébita, para quem está nos assistindo, aí você ia perguntar, é o fato de você se apropriar de um bem, né, de um bem que não é seu. Já está dizendo. Essa é a minha água, se eu pegar essa aqui, eu me apropriei indevidamente de algo. Claro. O cidadão emprestou um carro para você fazer uma viagem. O cidadão não te devolve o carro, você emprestou uma casa, ele não quer te devolver a casa, isso é apropriação indébita. E peculato se enquadra muito parecido, só que aí já entra a questão de valores. Você pegar você se apropriar de um valor devidamente do funcionário, não é seu. O INSS, ele está nos encargos ali, faz parte lógico, dentro da questão trabalhista,
E previdenciária é um direito do servidor. O servidor só vai conseguir, ele só vai conseguir se aposentar uma vez estando de carteira assinada ou por contrato, seja lá como for. Na hora que ele for requerer esse direito, é óbvio que ele vai precisar da comprovação dos repassos de INSS. E aí a gente veio, rapaz, com uma série de situações e que realmente, Ivan Silva, hoje, depois de um ano de gestão, eu não sei exatamente se a gente consegue acreditar, né, se Jairo, na verdade, não foi projetado para dar errado. Será, rapaz? Eu tenho essa impressão, porque, veja bem, no dia 30 de dezembro de 2024, 30 de dezembro de 2024, veja bem, o ex-prefeito Enoque, ele manda para a Câmara de Vereadores, é isso mesmo que estão ouvindo, 30 de dezembro de 2024. Faltavam menos de 24 horas para finalizar o mandato dele. E ele manda para a Câmara de Vereadores um projeto de lei fazendo a confissão de dívidas. Eu acho que a maioria do povo de Camamu não sabe disso. Ele mandou um projeto de lei. Eu só tive acesso a esse projeto de lei um dia depois, quando eu percebi que tinha sido publicado no diário, disse: tem alguma coisa errada, porque eu não fui avisado. Na verdade, nem eu, nem o vereador Ronaldo e nem o vereador Lázaro, na época. Nós não fomos avisados. E aí, esse projeto de lei, ele chega até a Câmara, está aqui, inclusive, para não dizer... você tem a cópia. O ex-vereador está aí, está falando... Qual é aquela câmera ali? Sim, pode ser. Está aqui o projeto de lei, para a população poder ver, que não é uma conversa. O projeto de lei está aqui. E eu vou ler aqui para o pessoal, tem aqui algumas assinaturas, eu vou preservar, para que o pessoal não... né? Alguns vereadores. E diga a você que se eu estivesse lá, se eu soubesse... eu não sei, essa reunião, na verdade, a chamada sessão, eu não sei como ela ocorreu, se foi de forma secreta, se foi de forma extraordinária. Eu não consigo dizer para vocês, porque eu não fui avisado, mas assim, se eu estivesse sabendo, eu iria conversar com todos os colegas na época, os pares, para que não assinassem. Porque não é por causa da pessoa Enoque. É porque, na verdade... Isso aqui, ele teria que ser penalizado ou ser responsabilizado por essa pedalada fiscal. Veja bem, autoriza o Poder Executivo a firmar termo de confissão de dívida de acordo de parcelamento para quitação de débitos pré-existentes junto a fornecedores do município e da outras providências. Bom, está aqui um projeto de lei, uma confissão de dívida, está aqui, 30 de dezembro de 2024, faltando 48 horas para ele finalizar o mandato. Mas me chama a atenção, porque existem aqui alguns artigos, e em alguns artigos desse projeto de lei, fica obrigado, assim está dizendo, fica obrigado o futuro gestor a colocar essas dívidas na LOA do município. LOA e PPA, Planejamento Plurianual, e a LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se essa dívida fosse uma dívida de 5 mil, 10 mil, 20 mil reais, não haveria a necessidade de se colocar um artigo dizendo que se colocaria no planejamento plurianual do ano seguinte. Isso seria muito bem quitado ali com parcelas, né? E aí fica aqui também o projeto dizendo que fica o futuro gestor obrigado a fazer deduções de iguais parcelas da FPM, que é do Fundo de Participação dos Municípios. Por isso que eu estou dizendo a você que eu acredito que Jairo foi projetado para dar errado, porque quando a gente olha um gestor que no último ano de mandato, ele deixa ali no município um aumento de quase R$1 milhão na folha de contrato. Ou seja, você está operando 1.300.000 e chega em 2024, esse gráfico sobe a tal ponto de chegar a 2.300.000 e poucos mil reais. Então, quando você vai olhar para R$1 milhão por mês de um município pobre, com tanta dificuldade, pobre, vocês vão me entender, pobre de política pública, porque o município não é pobre. A riqueza e um povo bravo, um povo trabalhador, um povo honesto, só que com muita dificuldade do ponto de vista de políticas sociais. E esse foi um dos problemas que eu cheguei a ter algumas dificuldades com ele na época, a gente conversando sobre isso.
E eu me recordo, Van Silva, não deixando de lado ainda o Prored Lei, mas eu me recordo que... Você lembra daquela polêmica do gerador do hospital? Sim. Que precisava-se do gerador do hospital para que daí também pudesse ligar o famoso raio-x do hospital. Você lembra disso? Eu lembro. Vocês sabem que aqui no nosso hospital, no nosso posto de saúde, nós temos aqui um aparelho de raio-x. Se não me engano, desde a gestão de Emiliana. Tem um aparelho de raio-x? Tem um aparelho de raio-x. E que uma vez eu perguntei ao prefeito sobre esse aparelho de raio-x, ele me disse que era difícil de botar para funcionar porque o município não tinha condições de pagar. Ele me disse isso, que o município não tinha condições de pagar nem o servidor, o funcionário, o radiologista, e a conta de energia que viria muito alta. Aí, depois, a novela, anteriormente, era o gerador. E eu lembro que a Coelba chegou com a bendita rede. Chegue na frente do hospital, vocês vão ver uma rede nova. E tem um poste na frente do hospital com um gerador só para o hospital, que era para poder botar o raio-x para funcionar. Transformador, né? O transformador. O gerador é outra polêmica. Também não conseguiu botar o gerador para funcionar, né? E não teve gerador, enfim, não botou a rede, enfim, não botou o raio-x para funcionar. Mas, no mandato de Enoque, quando a gente soma ali os 5 anos e meio, né, de mandato, a gente vai encontrar DFPM, de recursos repassados, federais, estaduais, ali, quando eu falo estadual, aí entra a questão de IPVA, essas questões, a gente vai encontrar num acumulado que sempre a previsão ali de receita ficava em torno de 150 a 154 milhões anuais, e todos os anos esses valores batiam ou superavam. Por exemplo, a gestão de Jairo agora, eles esperavam em torno de 154 milhões ano, foi para quase 160. Porque superávit, né? Superávit. Teve ali um rateiozinho da educação no final do mandato, inclusive virou até polêmica nas redes sociais. Está chegando o recurso chegou tal. E superou em quase 6 milhões a receita, né? Aí o que acontece? No mandato de Enoque, houve ali, entre os 5 anos e meio dele, ele operou, ele teve para gastar, ele recebeu de repasses em torno de 750 milhões de reais. Foi o dinheiro que ele gastou, que ele operou, né, dentro do mandato. Aí eu me pergunto, desses 754 milhões, aí veio, eu não estou incluindo aqui verba de Covid, você sabe que chegou muito dinheiro na Covid, eu não tô incluindo aqui as verbas vindas das emendas parlamentares, que essas foi que fizeram realmente a gestão dele. Eu vou citar elas e de quem foram e aonde foram gastas. Então, assim, ele recebeu de repasse 750 milhões, quando você soma com tudo, foi para quase 1 bi. 1 bilhão de reais. Quase 1 bilhão, somando tudo. Aí eu lhe pergunto, um município que a gente não tem um hospital digno para o nosso povo, a verdade é essa. Nós não temos, nesses 5 anos e meio de mandato, um micro-ônibus. Isso eu falo com muita dor no coração. Nós não temos um micro-ônibus para conduzir um paciente de hemodiálise. Eu falo do município. Você chega aqui, cara, na fila da regulação, é de cortar o coração. As pessoas dormem na fila para conseguir uma vaga de carro, para marcar uma vaga no carro, nos carros locados, que a prefeitura não tem um veículo próprio. Eles chegam madrugada para poder conseguir uma vaga para ir fazer um exame, um tratamento no Ananeri, um tratamento de CA, um tratamento no Irmã Dulce. Isso é de cortar o coração, velho, porque com um orçamento desse, Van Silva, a gente está falando de 12 milhões e 600 mil, 12 milhões e 500 mil mensal. Meu irmão, é muito dinheiro. Se você faz uma gerência, o município tem muita despesa, a educação tem uma folha muito alta, porque realmente são os gargalos, né, que tem que suprir realmente. A rede básica de educação, a gente sabe que ela é grande. Mas, irmão, se você fizer uma gerência, um gerenciamento disso,
bem feito, a gente consegue, cara. A gente não tem, já citei, não tem um carro na saúde comprado com recurso próprio, 5 anos e meio, e o gestor disse que foi o melhor gestor da história. Eu desafio ele aqui a me dizer qual foi a ambulância que ele comprou para entregar ao nosso povo em 5 anos e meio com recurso do município. Uma ambulância de remoção simples que custa R$160 mil nova. Não conseguiu comprar. Mas você quer fazer alguma coisa? Não, eu estou falando assim, você falou o maior gestor. Agora, ele chegou aqui, o Enoque Souza, chegou aqui, ele falou que de seus projetos, né, do desenvolvimento do município durante seu mandato. O Enoque Souza agora também tem os pontos sorte. Você falou que parece que o governo Jairo, né, foi projetado para não dar certo. Sim. Agora tem um ponto forte. Eu peguei até aqui o quanto eu fiz um comparativo de 30 de outubro até 30 de novembro de 2024 e também a mesma data de 2025. Sim. O que o município recebeu são quase os mesmos valores. Sim, exatamente. Agora, onde eu quero chegar? Enoque, ele sempre foi um cara que pagou, né? Pagou em dia os servidores. Sim, ele tem sim. esse ponto positivo. Eu acredito, se você conversar aí com alguns servidores do município, Sim. ele tem esse ponto positivo. Enquanto, nesse último mês aí, algumas polêmica pessoas toda, passaram o Natal com fome. Camamu foi o único município aqui do Baixo Sul da Bahia que a prefeitura não pagou o funcionalismo público antes da virada de ano. Gé Assunção ali, ele tem um ponto positivo. Eu gravei até um vídeo aqui no TikTok, para você que está acompanhando aí pelo TikTok, falando sobre isso. Sim, sim. Ele, além de pagar o 13º salário a todos os servidores, sem exceção ao contratado e também o efetivo, ele não demitiu ninguém e pagou o salário antes do Natal. Então, é um ponto positivo. Eu pensei que tivesse algum impacto na arrecadação do município no mês de novembro. Você fez o comparativo? Isso, o comparativo de 2024 e 2025 foi o mesmo. A mesma arrecadação. Então, seu argumento e o TCM mostra essas arrecadações, inclusive eu estava fazendo esse comparativo também. Então, a sua afirmativa, juntamente corroborando com o que o TCM está dizendo, reforça aqui agora, prefeito Jairo, a necessidade do senhor chegar aqui nesse programa, ou num programa de rádio. Ele não vem aqui, não sei, já convidei mais de 10 vezes. Mas observe, tanto o senhor quanto o gestor venham aqui e diga realmente se é este impacto, pelo menos aqui o povo quer saber, né? Oportunidade, vocês têm este impacto, prefeito Jairo, da confissão de dívida, porque há alguns que sobem nos corredores da prefeitura, eu não subo aí, mas alguns sobem e dizem que o senhor fala que são 10 milhões, que o prefeito deixou. Outros sobem, o senhor diz que são 9 milhões. Outros sobem, você diz que são 8 milhões. Mas, de fato, há um pacto de vocês. Que tamanho de pacto é esse que aqui tem que penalizar tanto o munícipe a ponto de não saber? Está aqui, o projeto de lei está aqui, e a emenda do projeto de lei, ela não diz os valores. Não? Não há valores. Você quer ver? Dê uma olhada. Não há valores no projeto de lei. Só diz que a dívida está aí, o prefeito deixou a dívida. O prefeito disse que é o atual prefeito disse que é uma dívida. Daqui a pouco já disse para outros que é outra dívida.